No dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho. A data é celebrada em várias partes do mundo e é uma homenagem à greve de trabalhadores de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, em que milhares de pessoas cobravam a redução da jornada de trabalho. No Brasil, normas trabalhistas surgiram 4 anos depois, a partir de 1890, e foram evoluindo com o passar dos anos. O Dia do Trabalhador também é marcado pelos 74 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Foi por meio do Decreto-Lei 5.452, sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas, que toda a legislação trabalhista existente no país foi unificada. Com a nova legislação, foi possível regulamentar as relações individuais e coletivas. Para embasar a lei, foram consideradas pelo Congresso Nacional as convenções internacionais do trabalho e parte das discussões do primeiro encontro brasileiro de direito social, em 1941. Assim, ficaram regulamentadas a identificação profissional, jornada de trabalho, salário mínimo, férias anuais, segurança e medicina do trabalho, proteção ao trabalho da mulher e do menor e previdência social. Ao longo dos anos, a norma teve diversas modificações, na grande maioria, para proteger ainda mais os direitos dos trabalhadores. Em 7 décadas, a CLT já teve mais de 85% dos seus 922 artigos alterados. Pois é, e para falar sobre o direito dos trabalhadores, está aqui conosco o advogado José Augusto Lira, especialista em direito trabalhista e previdenciário. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos começar falando, obviamente, da CLT, que já tem 74 anos, mesmo. É bastante tempo. E a gente pode dizer que até hoje ela ainda protege, oferece uma série de garantias ao trabalhador brasileiro? Perfeitamente. Boa tarde mais uma vez. Ela oferece, sim, garantias, né? E ela veio se adequando com o tempo. Se eu ficar apenas ligado nos artigos que falam do direito do trabalho, sem ingressar no direito do processo do trabalho, afinal de contas, hoje é o dia do trabalho, eu tenho na CLT 510 artigos. Né? E eu digo ao nosso telespectador, que sempre nos honra, eu digo que permanecem na sua literalidade apenas 13,7% dos artigos. Então a CLT, veja que coisa, Alessandra, ela veio com o correr do tempo se adequando, seja por mudança dela mesma de artigos, seja por legislações externas, exteriores, que fizeram com que a CLT avançasse com o tempo. Então a gente pode dizer que existe já, quer dizer, uma série de artigos que se tornaram obsoletos ao longo do tempo, é isso? Não tenha dúvida, existem diversos artigos que se tornaram obsoletos, sim, né? Razão da CLT ter evoluído com o correr do tempo, né? Ela criou capítulos, criou assuntos, falou sobre assuntos, foi buscar na legislação extra, né? Subsídios, ela se socorre, o direito do trabalho, ele se socorre muito no direito civil, né? Conforme o artigo 8º, parágrafo único da CLT, ele se socorre bastante no direito civil. Então, ela ainda permanece, né, atual nesse momento, mesmo com 74 anos. E a gente pode dizer que ela é fundamental, então, para garantir os direitos do trabalhador. Hoje, sem a CLT, seria tudo diferente. Ela é fundamental para garantir os direitos do trabalhador. O que, nesse momento, se coloca, né, a necessidade, né, de nós termos um código de processo do trabalho, né? Isso é que seria o ideal, porque a consolidação, como o próprio nome diz, né, são situações periféricas, né, situações externas que foram sendo agregadas e em 1923 ela foi feita, em 1943 foi feita a consolidação. Então consolidou tudo, mas nesse momento nós teríamos que ter um código de processo. Hoje ela seria o quê? Um compilado dessas informações, das mais importantes? Mais uma vez, ela seria um compilado
compilado das informações. E o ideal para todos nós que atuamos nessa área é sentarmos com o tempo, né, como teve o processo civil, e atuarmos durante um ano para codificarmos toda essa legislação. Eu tenho certeza que todos seríamos vitoriosos. Pois é, agora é um trabalho e tanto, né? Isso exige um planejamento, não é uma coisa do dia para a noite. É uma coisa que já vem sendo pensada, é isso, pelo legislador? O legislador, ele tem esparsos momentos em que ele fala isso, né? Mas em termos de sentar, colocar, ainda não houve. Alguns ministros do trabalho fizeram isso, alguns ministros do TST pensaram nisso, mas, lamentavelmente, né, a figura que resolveria toda essa possibilidade de conflito, tanto para um lado como para o outro, seria o Código de Processo de Trabalho. A gente pode esperar isso para algum dia? Pode. Eu desejo que sim, ardentemente. Agora, vem cá, como é que a Justiça do Trabalho trata, a gente falou de artigos obsoletos, claro, de uma evolução natural dessa CLT. Agora, como é que a própria Justiça do Trabalho lida com questões próprias desse nosso mundo moderno, se é que a gente pode falar dessa maneira? Quer dizer, a questão da tecnologia, a modernização até da forma de trabalhar, dos equipamentos de trabalhar, porque hoje isso quer dizer, é uma coisa nova e a CLT teve que se adequar nesse sentido também. A Justiça do Trabalho reconhece essa modernização? Com certeza, e ainda bem, né, que a Justiça do Trabalho reconhece. Nós temos a legislação que é um exemplo de modernidade, o teletrabalho, né, que já existe dentro do ordenamento. Nós temos súmulas, né, que são reconhecimento de julgamentos feitos de forma repetida, que o Tribunal Superior do Trabalho, de forma magistral, repita-se e diga-se, enfatize-se, ele edita súmulas. Temos orientações jurisprudenciais, seja da seção de dissídios individuais, ou seja, que é um litígio entre empregado e empregador, seja da seção de dissídios individuais número 1 ou número 2, né? Tudo isso é feito pela Justiça do Trabalho para acompanhar, né? Para ser célere, para ser rápida na resposta ao jurisdicionado. Tá certo. E a gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco. Com prazer. Já já a gente volta com o senhor. E o Jornal da Justiça está de volta com o advogado José Augusto Lira para falar sobre os direitos dos trabalhadores. Vamos retomar aqui nossa conversa. Nosso papo estava muito bom falando nesse 1º de maio, né, doutor José Augusto? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da terceirização, que recentemente foi aprovada, todo mundo sabe, pelo Congresso, né, e sancionada também aquela lei que permite a terceirização. Sim. Eu quero saber em que limite, ou se isso existe de fato, um conflito entre essa nova lei de terceirização e a CLT. Ela vai existir de forma total, né? E aí a Justiça do Trabalho, na brilhante atuação dos seus magistrados, o Tribunal Regional do Trabalho, órgão do 2º grau, e o Tribunal Superior do Trabalho serão balizadores, né, de um novo espírito que se quer colocar em termos de relações trabalhistas. Por quê? Porque ela modifica as relações quantitativas e qualitativas. Sem falar em juiz de 6, não é o meu objetivo, nunca foi. O artigo 468 da CLT, que protege o empregado, ele protege no aspecto quantitativo, dinheiro, e qualitativo. A terceirização, ela mexe com tudo isso. E a terceirização colocada foi uma terceirização de forma global, alcançando todo mundo, né? Penso eu, e aí é o advogado que está falando, o professor que está falando, as minhas expensas, que a terceirização na forma por setor, né, abrangendo cada setor, ela seria muito bem-vinda e muito bem vista por diversos ramos, né? Inclusive por mim, quero deixar bem claro isso e assumir aqui. Agora, a terceirização de forma global, a Justiça do Trabalho vai ser o caminho normal para eliminar esse tipo de conflito. Então, o senhor está me dizendo que é bem possível que a Justiça do Trabalho receba aí um número maior
de processos agora em função da terceirização. Isso é possível? Perfeito, Alessandra e os nossos telespectadores. Eu estou afirmando, né, de que a Justiça do Trabalho receberá um volume jamais visto na sua história em termos de situações de terceirização que muitos aplicarão corretamente, outros não aplicarão corretamente. Né? Há uma própria, entre os próprios empregadores, há uma discussão muito grande se eles vão aplicar. Eu quero deixar bem claro, eu advogo para empregado e para empregador. Os clientes que o meu escritório atende, todos eles são unânimes em dizer, nós não queremos nada com terceirização. Por quê? Porque o empregado, porque o terceirizado, ele não tem identidade com a empresa. Sabe aquela coisa que existe, é fato? Eu vou vestir a camisa da empresa, o terceirizado, ele é frio. A terceirização foi feita em 1980 nos Estados Unidos. Ela inicia lá. E quando ela inicia lá, o americano rapidamente percebe que isto não vai adiante. Ele corta e volta a contratar os profissionais que lá estavam. Então, nós temos que todo esse caminho de amadurecimento para passar. Agora, voltando aqui um pouquinho à questão da CLT, é possível também a gente dizer que ao longo do tempo, a CLT conseguiu combater de alguma forma efetiva aqueles chamados tipos cruéis de trabalho, como trabalho infantil, a questão do trabalho análogo ao de escravidão. Teve esse papel importante? Importantíssimo, né? A CLT tem que se agradecer por demais, a CLT, em termos disso, né? O trabalho escravo, né? A invasão para retirada de condições subhumanas, né? Em minha família eu tenho um sobrinho que durante muito tempo foi chefe da Divisão Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Então, entrando em lugar, histórias que ele me conta, absurdas, né? Enfim, em caráter de sigilo, em que se verifica condições degradantes, né? Para qualquer pessoa humana, né? Então, a CLT ela é fundamental para combater esses trabalhos diferenciados. Infantil, inclusive. Infantil, inclusive, né? Ou seja, a prostituição infantil, né? A atuação dos brilhantes auditores fiscais do trabalho em cima desse contexto, né? Isso traz um retorno de abertura juntamente, vamos deixar bem claro aqui, com os membros dos conselhos tutelares, né? Do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles saem força-tarefa Brasil afora. Tá certo, doutor José Augusto Lira, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, pelas suas informações. Boa tarde.